Fala aí galera, eu sou o T e falta uma cor, hein? Será que virão mais? E bem, meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder falar, eu juro que isso aqui vai ser uma das últimas coisas que eu vou fazer farmando em cima da questão do Multi-Arm, tá? Mas a gente sabe que foi anunciado recentemente uma nova carta pro jogo, né? Que é o Multi-Arm Nyala, né? Esse cara aqui, Nyalos, na verdade, né? Esse monstrinho aqui é a terceira parte do Maxi, como eu já comentei nesse vídeo que você pode me acompanhar nesse card aqui em cima, né? A Konami já lançou 3 Multi-Arm, que é basicamente o fato deles terem desintegrado o Maxi de maneira em que eles dessem uma errata na carta, porém dividindo ela, porque mesmo o Maxi tomando uma errata, por exemplo, dizendo que, se você controla cartas, você não pode ativar o Maxi, ainda assim ele seria uma carta absurdamente opressiva, certo? Mesmo que eles tirassem essa questão de você não poder dar o Maxi depois que você fez mesa, ainda assim ele seria extremamente opressivo. Então a Konami, tendo enxergado isso depois de N anos do Maxi moldando completamente o formato no OCG, e não só isso, definindo o design de cartas e de arquétipos para o jogo como um todo, visto que as cartas são feitas lá no OCG e nós no TCG não temos Maxi e mesmo assim somos impactados por esse design, devido a isso eles parece que finalmente vão mexer nessa barata desgraçada, como eu já comentei nesse card aqui em cima, e dividiram ele em 3 partes. O Multi-Arm Purrlia, o Multi-Arm Force e agora recentemente o Multi-Arm Nyalos. Pois é, uma questão paira sobre nossas cabeças. Lá atrás, quando o Multi-Arm Purrlia foi lançado como sendo o novo Maxi, ele veio com a questão, com a escrita no efeito, que é o seguinte: você pode, se você não controla a carta, você pode descartar essa carta e aplicar esses efeitos. Cada vez que o oponente faz normal summon uma expressão de monstro, você compra uma carta. Mas ele tem um efeito aqui, ó, que você só pode... Cadê? Caralho, cadê a porra da condição dele? Você não pode ativar efeitos de Multi-Arm no turno, uma parada dessa. Aqui, ó, você pode somente ativar um outro Multi-Arm monstro, efeito de monstro por turno, um outro Multi-Arm. Então, naquele momento estava claro que isso seria um arquétipo. Não é um arquétipo, mas são monstros diferentes. Então, depois eles lançaram esse monstrinho de água, lançaram depois o de vento e agora lançaram o de terra. Aqui, sinceramente, no vento, no água, talvez a gente não esperasse que viesse mais. Talvez, é só uma carta. Mas quando eles colocaram que só pode ativar efeito de outro Multi-Arm uma vez por turno, então, vai vir mais. E agora? Lançaram o Force, que é bem forte e define o formato. Lançaram o Terra, que era o que estava faltando para pegar do lugar que faltava de fato. Então, se eles lançaram água, vento, terra, é natural pensarmos que tem fogo. Será que eles vão lançar uma nova carta? Eu até comentei com o pessoal lá do meu grupo de FUT, que também jogam Yu-Gi-Oh, né? E aí, galera, o que vocês acham que vai ser o novo Multi-Arm? Eles disseram, sinceramente, que acham que não vai mais ter, que eles vão parar por aqui. E de fato pode ser. Porém, eu acho que sim, pode vir um próximo. Vamos tentar entender e conjecturar sobre isso sem nenhum pé na realidade, porque o assunto é esse e partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então, basicamente nós temos aqui o Maxi dividido em partes, né? O Purrlia vai comprar cartas sempre que o oponente, claro que todos eles têm a mesma condição, você só pode ativar caso você não controle cartas, o que faz com que você não possa fazer mesa e dar eles por trás. Então, se você não controla cartas, você ativa ele da mão. O Purrlia compra sempre que o oponente faz summon da mão, seja normal ou special summon, ele compra uma carta. O Force vai comprar sempre que o oponente fizer summon do main deck ou do extra deck. E agora, o Nyalos, que é a nova carta, ele vai comprar toda vez que o oponente fizer um summon do cemitério ou do banimento. Então, acabaram os lugares de onde o summon acontece teoricamente, né? A gente baixa o normal summon special summon da mão, a gente invoca do deck e do extra deck, a gente invoca do cemitério e do banimento. De onde mais que a gente invoca? Uma vez que os Multi-Arm vêm para poder tapar esse buraco, será que tem algum outro summon que o Multi-Arm pode pegar? Como eu comentei no vídeo falando do Nyalos e como algumas pessoas imaginam, pode ser que o próximo lugar do summon que aconteça pode ser simplesmente summon vindo da Spell Trap Zone. Pode ser o caso, tá? A gente tem alguns arquétipos que começaram a implementar essa questão, né? Dentro do próprio Snake Eye, né? Que a gente tem sempre o Pop colocando cartas atrás. Ele mesmo coloca alguém atrás, o Flamberry coloca alguém atrás, né? Então pode ser o caso do que recentemente, digamos assim, né, começaram a vir muitos decks com essa dinâmica. Então, de uma vez no mesmo formato, nós temos o próprio Snake Eye, nós temos aqui o Centurion, nós temos o deck de Exodia, né, desse milênio, na verdade. Nós temos lá atrás, tínhamos o Evil Hero, certo? Tínhamos o Evil Hero, não, né, o Vision Hero, esse monstrinho aqui, que também tem essa mesma propriedade, né. Lá
Depois disso, depois do Vision Hero, nós tivemos aqui o Elvish, que apesar de serem intrépidos, ele também se invocam como monstro, né? Assim como o Azurune e o Silhouette Rabbit. E também o primordial de todos eles, que é o Crystal Beast, né? Então nós temos alguns desses decks e vários deles jogam no metagame, né? Pelo menos Centurion, esse Millennium e o Snake Eye principalmente, e o Azurune, né? Eles jogam. Então, esse aparentemente é o último lugar que falta pra poder pegar a Summon. Então, se vier um monstro de fogo, ele vai pegar o Summon daí? Pode ser. Ou pode ser que não. Me parece que o Maxi tá muito bem representado já, tá? Já tá muito bem representado por todos esses monstros. Então, se for pra vir um novo Maxi, na verdade, uma nova parte do Mulcharm, a parte vermelha, que é quem tá faltando, de o que ele vai fazer. E aí eu comecei a pensar em algumas coisas que poderiam acontecer. Obviamente, longe de mim imaginar que pode ser alguma questão nesse sentido, tá? Mas o que poderia rolar, cara? Então, a gente começa a tentar pirar um pouco em algumas coisas. Será que eles vão mudar a forma que o Mulcharm vai interagir? A gente pode pensar que falta só um Mulcharm, mas talvez faltem 3. Porque se eles decidirem lançar também os Mulcharms Light e Dark, a gente vai ter mais 3 Mulcharm por aí. Mas aí eles vão começar a ter mais identidade própria e sair de dentro do Maxi. Vale a pena ter tantas cartas dessas que dão vantagem de mão? Não sei, elas são bem sazonais, com exceção do Furrows, por exemplo, mas até o Furrows tem esse potencial de ser mais sazonal, pulando pelo menos do main pro side deck, né? Pelo menos a depender do deck que estão jogando no topo do meta. Os outros são bem sazonais, né? Esse bicho aqui, o Nyalus, por exemplo, ele não vai estar no main deck e no side deck de todo mundo, sempre. Não vai estar, porque nem todo deck vai fazer tanto sumo assim do cemitério do banimento. A mesma coisa com o Purrlia. O Purrlia, você tem noção que cada um foi lançado numa coleção seguinte, né, da temporada. Então, o Purrlia foi lançado aqui em Fiend Forbidden, depois veio agora em Rota, né, em Rage of the Abyss, o Furrows, e lá em Suda, Supreme Darkness, vai vir o Nyalus. A próxima Main Collection, por exemplo, já pode trazer o de fogo. Se for o caso, se eles mantiverem um ritmo. Talvez não mantenham e eles parem por aqui e só lá depois eles lancem um novo. O ponto é, tudo isso vem pra poder substituir o Maxi e talvez o Maxi seja banido por causa disso. Ok, mas e aí? E se tiver um de fogo, o que pode acontecer? A partir daqui é só conjectura de coisas sem sentido, tá? Mas eu pensei em algumas coisinhas que poderiam acontecer. Algumas bem quebradas, outras vamos ver, né? E se a gente pensar que vai vir só um Mulcharm, a gente vai ter que pegar alguma coisa bem genérica, tá ligado? Se vier só um de fogo. Agora, se vierem novos e eles ultrapassarem o que o Maxi faz, aí talvez a gente tenha algumas outras questões pra se preocupar. O que sinceramente me dá medo. Porque uma questão que a Konami sabe que vai vender bem e tudo que ela faz é em volta disso, única e exclusivamente de vender bem, né? Foda-se a saúde do jogo. Apesar de que isso aqui, em questão de jogabilidade, até ajuda, mas em questão de preço e de democratização do jogo, tá horroroso. Uma barreira de entrada gigantesca, como a gente já sabe. Mas a Konami sabe que se ela lança uma coleção que tem uma carta bizarramente forte, vai vender. Mesmo que todo mundo reclame, todo mundo diga que isso quebra o jogo. Rapaz, mas como vende? Se tem uma coisa que vende no Yu-Gi-Oh! É carta roubada. É Power Creep. É por isso que eles não deixam de empurrar o Power Creep pra cima, né? Basicamente isso. Então, pensando nisso, qual outro Mulcharm pode vir? E se os novos Mulcharm passarem a interagir baseado no efeito de monstro que você ativa? Se isso acontece, eles sempre mantêm um certo padrão, né? E se de repente se uma coisa idiota nesse sentido acontece, se pra cada efeito de monstro ativado o cara for comprar uma carta, fudeu, né? Assim, é basicamente muito idiota. Pode ser na ativação de monstro, e spell e trap, se por acaso vier Mulcharm Dark Light, né? Porque aí vai Fire, Light, Dark, monstro, spell e traps. Pode ser o caso, eu espero muito que não seja. O que me parece muito mais plausível, e aí é uma coisa que eu acho que seria bem idiota se fosse pra spell, por exemplo, né? Porque o nosso jogo tá cada vez orientado em monstros, mas spells são excelentes aparatos para que você consiga construir as suas jogadas. Mas de repente, se fosse só pra ativação de spell, seria uma questão. Pô, mas aí mata o Sky Strike, mata o Runic. Beleza, mano. Isso aqui mata o Marincers, mata o Salamangreat, mata um monte de deck. O ponto nunca foi pensar em um deck específico off-meta, né? Nunca foi sobre isso. Infelizmente, alguém vai morrer. Se lança, por exemplo, um bicho que compra toda vez que uma spell é ativada, ou uma spell normal é ativada. Mas basicamente eu não gosto disso. O que eu gosto é dessa carta aqui. Nós temos uma dinâmica de cartas Floodgates do grupo de Mistake. Eu não sei porque que eu vou falar dela, né? Mas nós temos essas cartas aqui que em determinado momento a gente começou a usar, né?
foi usada em algum momento da história. Por exemplo, na época do Necroz, cartas com esses bichinhos daqui eram usadas, né? No caso, nós temos o Mistake, que é uma Floodgate que diz que nenhum jogador pode adicionar cartas do deck pra mão, exceto por comprá-las. Ah, mas é isso que o Multicharm vai fazer? Não, calma aí, porque os Multicharm eles têm que dar vantagem de mão, é isso que eles estão fazendo. Então, é isso que a gente vai fazer e não impedir o oponente de jogar, mas ter vantagem de cartas caso ele jogue de determinada forma. A próxima carta, essa aqui eu não conheço, mas outra que a gente teve também foi o Mistake Arrest. Por que eu tô falando desses Mistake? Porque tem esse anjo aqui, ó, essa anjinha aqui na arte. E essa arte me lembra a Shared Hide. E eu acho que sim, pode ser algo nessa vibe aqui, tá? Só por isso que eu falei das Mistake. Eu não sei porque eu falei do Mistake, mas enfim. O Shared Hide é uma carta que, se você não conhece, o efeito dela é o seguinte. Ela é uma Quick Spell. E o efeito diz que pelo resto desse turno, toda vez que cartas são adicionadas do main deck ou cemitério do oponente para a mão dele, exceto por comprá-las, você pode imediatamente, depois que esse efeito resolver, comprar uma carta. Você pode somente ativar um Shared Hide por turno para você não poder ativar 2. Essa carta, apesar de ter um efeito legal, mas ela é uma Quick Play Spell, ela não é Hand Trap, e o jogo fez com que a gente precisasse ter Hand Traps, e se você tem que ter ela para ir primeiro, seta ela para poder ativar, para toda vez que o cara for adicionar uma carta, hoje em dia eu acho que é estranho, não vale mais a pena, tá? Não vale mais a pena, enfim, passou o momento. Nós tivemos 2 momentos em que o jogo estava mais lento, em que ela foi usada, e que ela foi muito boa, e que inclusive era muito, muito boa, uma carta certa de side deck. 2 momentos primordiais que rolou o uso dessa carta, que foi, basicamente, no meta do Necroz, pois é, no meta do Necroz rolou isso aqui, porque o Necroz, e aí entra até uma questão que eu já comentei diversas vezes com vocês, né, sobre consistência de um deck, que não se resume a as cartas que você busca do deck para construir jogada. Isso não é necessariamente consistência, é claro que se você tem a habilidade de pegar a carta do deck que você precisa, você fica teoricamente mais consistente, mas tem outras formas de consistência, como por exemplo, colocar 2 Warrior no campo para fazer uma Isolde, colocar um Tanil no turno pra fazer o Needle Fiber, como era na época. Colocar 2 contemporâneo a esse cara aqui, né? Colocar 2 nível 3 no campo pra fazer um Dante. Tudo isso é consistência. Consistência nada mais é do que você fazer a coisa que o teu deck foi feito pra fazer. Então, se você chega lá, não adicionando cartas do deck pra mão, jogando carta do deck pro cemitério. Pode ser também, é consistência. Então, a consistência é você fazer o que você precisa fazer, não necessariamente adicionando cartas. Nem todo deck faz o que precisa adicionando cartas. Vide Orkut da vida, por exemplo, né? E tem alguns outros exemplos por aí. Mas, na época do Necroz, por exemplo, a consistência dele vinha através disso, de adição de cartas do deck pra mão, coisa que nem era tão popular assim na época, mas o Necroz tinha isso a seu favor. Então, o Shared Hide rasgava. Tomava um Shared Hide pra você fazer um ritual, porque você precisava da spell de ritual específica, precisava do tributo específico, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Você tinha que dar pelo menos Brown Nike e cláusulas, tá ligado? Pelo menos. E aí, dependendo do ritual que você fosse fazer, você ia jogar o Arclight, que ia buscar outra carta, então 3 cartas já foram aí, tá ligado? Era doloroso tomar isso aqui, tá? Doloroso. Mas é uma carta com dinâmicas de Maxi, na época em que o Maxi era saudável, né? Na época que o jogo não tava tão rápido a ponto do Maxi ganhar o jogo instantaneamente. O Shared Hide tinha um efeito nessa vibe, que você não diz não pro oponente, mas ele pode fazer o que ele quer. Mas você vai ganhar cartas baseado nisso. E aqui no caso é para adição de cartas. Tem decks que vivem disso, da adição de cartas, eu sei disso. Mas será que é algo válido a se pensar? Outro momento em que o Shared Hide foi bem relevante no jogo também foi no meta do Sky Striker. Isso ali, na época que o Sky Striker de fato jogava umas mirror match, né? Então, que carta que eu boto aqui? Vagabunda da Ray. Tá cagada aqui, vai. Na época em que o Sky Strike era o deck dominante do formato, isso aí em 2018, principalmente depois do Golk, né? A gente usava muito o Shared Hide, porque o Shared Hide pega a carta do cemitério também. E o Sky Strike sempre ia poder dar uma engage, sempre ia dar uma Kagari, a Hayate sempre ia ter que jogar uma carta, a Shizuku sempre ia pegar na end, e dependendo de quantos engage, o objetivo era segurar o ímpeto do oponente de múltiplas adições. Então, se um Shared Hide é dado, o cara poderia dar o engage, dar o Kagari e dar o engage, por exemplo, ou dar o engage e dar o Shizuku, ou dar o Kagari e o Shizuku, por exemplo. Ele só não ia poder ficar dando engage into engage. Ele até podia fazer, mas você ia comprar cartas com a mesma quantidade. Mas era bom, era forte, era doloroso. E você usava muito em mirrors, tá ligado? Você tinha uma dinâmica muito doida em mirror match em volta dessa carta do Shared Hide. E aí, explicando um pouco disso, é uma das coisas que eu imagino que o próximo Multicharm pode fazer. Que não tem nada a ver com Summon, mas talvez não tenha mais de onde você tirar draws baseadas em Summons, tá ligado? Talvez não tenha mais. Porque já veio da mão, tanto normal como special, já veio do extra deck e do main deck, e agora do cemitério e do banimento. Qual é o próximo passo de summons pra isso? Vai ser de trás da Spell Trap Zone? Os monstros até agora pegaram de dois lugares, né? Vai ter esse summon da Spell Trap Zone? Será? Eu não tenho certeza, tá ligado? Eu não tenho certeza, eu acho que não.
Então, de repente, que se vier um novo Multi-Arm e ele pegar adições do deck pra mão, toda vez que o oponente adiciona uma carta do deck pra mão, você pode dar o Shard Raid. Você pode dar o Multi-Arm de fogo. Eu não parei pra pensar o quão impactante e opressivo isso seria. Seria bastante opressivo e talvez não fosse muito bom. Eu prefiro que continue assim. Sinceramente, eu prefiro que eles não lancem mais, tá? Até porque eu não quero que tenha mais cartas de 150 dólares pra poder comprar. Até porque eu não vou comprar nem essas que existem. Mas pra quem joga, eu espero que não tenha mais pra poder comprar, né? Do jeito que tá, eu já não queria que tivesse tanto, mas desse jeito que tá, ok. Mas eu fico pensando nisso. Será que eles vão lançar um novo Multi-Arm de fogo? E se lançar, eu não sei de qual lugar que eles vão pegar o sumo, mas me parece plausível que um Shard Raid fosse uma questão. O quão bom isso seria pro jogo, não sei. Mas é basicamente isso. Diz aí embaixo se você acha que, primeiro, vai ter outro Multi-Arm de fogo? Você acha que além do Multi-Arm de fogo vai ter o Light e Dark? E, por fim, se você acha que não vai ter mais nenhum, tá ligado? E caso você ache que tenha pelo menos um de fogo, deixa nos comentários o que você acha que ele pode pegar. Já que pode ser que eu não tenha pensado nisso, né? É basicamente isso. Valeu, falou e até mais.